Nós vamos começando. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, professor. Muita chuva aqui em Petrópolis, deslizamentos, Pois mas é, Tainara, você tem que se cuidar. Você está em Petrópolis ou no Rio? Você me confunde, Tainara. hoje eu estou em Petrópolis, é que eu estou sempre lá e cá, cá e lá. Você está morando no Rio? Estou morando no Rio, mas estou sempre por aqui também. Aí hoje eu estou em Petrópolis. Aqui teve Aquela uma conversa. chuvarada ontem que foi tenso, teve enchente. Onde eu moro, graças a Deus, você sabe, não tem risco de deslizamento. Mas aqui perto teve. Quando encher lá, seu pai vai ficar lá de cima da casa olhando todo mundo, os carros boiando, né? Passando na rua, né? Aquela conversa nossa, Tainara, rapidinho, a gente está dando encaminhamento aqui. Quando tiver algo concreto, eu já vou entrar em contato com vocês, tá? Ok, obrigada. Gente, então, eu já comecei a gravar aqui. Boa noite para todos. Hoje é nosso penúltimo encontro, né? Então, a gente vai seguir a mesma linha, tá? Eu vou iniciar daqui a pouco a apresentação. Lembrando que hoje tem Jogo do Brasil, e eu quero ver o Jogo do Brasil, tá, pessoal? Tá certo. Mas vocês podem, como a gente combinou, eu acho que ficou produtivo, colocar as dúvidas, perguntas aí no chat, e aí no final aqui, eu vou ler pergunta por pergunta, né, se alguém tiver alguma dúvida, e conforme a gente tem feito, a gente vai estar gravando, vai colocar a apresentação lá no Drive, né, para que vocês, se quiserem baixar, possam baixar. Também vou colocar o vídeo no YouTube, para que vocês possam, quem não puder assistir hoje, assistir depois. Ou seja, dando toda a condição aí para vocês, tá? E aí, na semana que vem, a gente conclui o curso, né? E como a gente fez esse processo do teste, ele já dá a nota do final, então o nosso fechamento vai ser bem rápido, né? Porque aí eu já vou ter todas as notas, a gente vai estabelecer o prazo de uma semana também, para esse teste, para o teste da semana que vem, para fechar. E vocês aí, para quem conseguir, eu espero que todos que estejam fazendo o curso consigam, a média de 60% de desempenho, né? E consigo, então, ter direito aí ao certificado, tá? Então, basicamente, esses são os informes. As dúvidas aí vocês podem colocar no chat. Eu vou começar aqui, eu vou fechar, eu estou mantendo fechado aqui meu vídeo, só para poder ter um bom rendimento aqui, tá? Certo, pessoal? Vamos, então, iniciando aí. Vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui logo, então vamos precisar dele. Na hora certa a gente passa. Bom, pessoal, então vamos para o nosso módulo 5, do nosso curso. Vocês podem fechar os vídeos, tá? Porque fica mais leve, como uma transmissão. Tá bom? Não é porque eu não quero olhar para vocês, não. É porque fica mais leve a transmissão. Tá Tá? ok. A gente vai passando aqui e eu vou dar umas... E a gente, ao final, então, tira as dúvidas de vocês no chat. Tá? Bom, então, vou fechar o meu também. Então, nós estamos no módulo 5. Nesse módulo 5, a gente vai falar um pouco das tecnologias disponíveis para controlar o escoamento superficial do solo, né? Algo que nós não desejamos na nossa propriedade rural, na propriedade rural que a gente
está trabalhando, a gente sempre procura eliminar ou diminuir o escoamento superficial do solo. O que nós queremos sempre é aumentar o quê? A infiltração. Pode ser uma boa pergunta para teste, agora eu vou ficar fazendo isso, hein? Algumas dicas. Bom, então a gente vai falar um pouco da distribuição racional de estradas e carreadores, nós vamos falar um pouco do plantio em nível, uma tecnologia extremamente antiga, mas ainda pouco utilizada em muitas regiões do Brasil e do mundo. Nós vamos falar do terraceamento agrícola, né, que é a construção de terraços. Nós vamos falar um pouco sobre canais de escoadouros vegetados. Nós vamos falar um pouco sobre embaciamento. Vamos falar um pouco sobre bacias de acumulação, controle de erosão em estradas rurais, está repetido aí, e controle de vossorocas. Então, a primeira coisa aí que nós precisamos discutir aqui são as estratégias de ação para combate da erosão, né? Nós podemos considerar essas estratégias seguindo 3 princípios fundamentais. Aumento de cobertura vegetal e melhoria da infiltração de água no perfil do solo, nós já vimos na semana passada, no módulo 4. Tá? Hoje nós vamos ver o quê? O controle do escoamento superficial, que é a forma de proporcionar a redução do desgaste do solo a esse processo de erosão e, consequentemente, reduzir a poluição dos mananciais, né, dos rios, lagoas, os sedimentos e insumos agrícolas. Esses insumos agrícolas aí podem ser tanto adubos como herbicidas agrotóxicos, e permitir, então, a regularização do regime hídrico da bacia hidrográfica, né? Então, esses prejuízos causados pela erosão, nós já falamos bastante, mas nunca é demais repetir, eles causam assoreamento dos rios, eles causam contaminação das águas. Na área urbana, essas águas contaminadas elas vão exigir mais produtos químicos para tratamento, né, nas estações de tratamento de esgoto, sem falar daqueles contaminantes que, muitas vezes, o tratamento de água convencional não remove. Tá? Então, aí, o escoamento superficial é algo que nós precisamos combater fortemente dentro da propriedade. A gente combatendo o escoamento na superfície do solo, dentro da propriedade, consequentemente, a gente vai aumentar a infiltração e vai produzir água na propriedade, né? O dia Neymar está me cobrando como é que produz água. Produz água evitando o escoamento superficial e aumentando a infiltração de água no solo. Então, parece uma coisa simples, de fato, o princípio é simples, mas na prática, isso, dependendo das condições, pode ser um grande desafio. Tá? Esse controle de escoamento superficial, como eu disse, ele reduz o desgaste do solo, em função do processo de erosão, reduz a poluição dos mananciais por sedimentos, né, insumos agrícolas, e permite essa regularização do regime hídrico. Tá? Então, um dos pontos que nós vamos começar a discutir aqui agora é a distribuição racional de estradas e carreadores, tá? Na propriedade. O que são estradas e carreadores? Você, para chegar na propriedade, você precisa de estrada, né? Essa estrada parece uma coisa simples, infelizmente, elas são muitas vezes tratadas de forma simples, mas elas devem ser pensadas, planejadas de maneira correta. Então, é comum a gente ver uma propriedade até bem cuidada, mas suas estradas e acessos, né, para passar não só os carros, mas também tratores, etc., são feitas de forma, né, mal locados, em condições ruins, muitas vezes transformando em verdadeiros canais, quando na ocorrência de chuvas. Né? É bem comum na área agrícola a gente passar naquelas estradas e a gente, para quem não está acostumado, e quando encontra aquelas costeletas, né, o carro treme todo, e aí as pessoas perguntam, o que é isso? Né? Aquilo ali é o quê? Porque a água escoou ali na estrada, formou sulcos, né, pequenos sulcos, e acabou destruindo a estrada. Muitas vezes as estradas caem, desbarranqueiam, né, porque elas foram mal
construídas, elas não têm um sistema de drenagem necessário ali para poder escoar as águas, elas não têm direcionamento ali às bacias de acumulação, que nós veremos hoje. Então, uma série de cuidados que devem ser tomados para que essas estradas tenham, né, uma distribuição racional e um uso correto, e não passem a ser caminhos preferenciais da água no escoamento superficial. Aqui é um exemplo, né? Acho que a imagem ajuda muito. Então, nós temos aqui, na parte esquerda superior, o perfil de como deve ser uma estrada, né? É um perfil chamado longitudinal, né? Como se cortasse a estrada na sua largura, tá? Então, você precisa ter um abaulamento, né? Está aí indicado, de forma que a água, a água de chuva, ao tocar na estrada, ela escoe para os lados. E, ao escoar para os lados, ela possa ser canalizada por canais de drenagem nas laterais da estrada. Então, abaixo dessa figura aí, da esquerda ao alto, no meio aí, à esquerda ainda, você vê uma estrada totalmente detonada. Por quê? Porque ela não teve essa preocupação na sua construção, na sua manutenção, e aí a água acabou tomando um caminho preferencial e criando aí uma grande bossoroca, né? Um grande buraco, tá? Isso, muitas vezes, eu já tive a oportunidade de trabalhar no campo, né, em usinas de açúcar, e eu já fiquei na estrada, tá, pessoal? Já tive a oportunidade de dormir dentro do carro, porque a estrada estava em condições tão precárias que quebrou o carro, caiu o eixo, e nós tivemos que dormir dentro do carro. Então, assim, isso é um grande prejuízo, né, para o produtor rural, para você transportar a sua produção. Imagine você ter que ter uma estrada dessa para poder ter acesso a uma propriedade, para poder coletar o leite e transportar esse leite ali para a cooperativa, né, para a câmara de resfriamento, etc. Se você essa estrada não tem condições, né? Então, assim, fica bem complicado você ter estradas nessas condições. Mas não se iludam, isso é bem comum nesse interior aí do Brasil, na zona rural do Brasil, tá? Ainda à esquerda abaixo, um exemplo de uma estrada bem construída, né? Você tem a estrada, né, obedecendo aí essa figura à esquerda embaixo, e aí você vê vários pontos onde você tem as bacias, chamadas bacias de acumulação, né? Nessa mesma você pode ver aí que tem pelo menos nessa foto 6 bacias de acumulação. E elas servem para quê? Essa água que é escoada para fora da estrada, ela é direcionada para essa bacia, que ela é dimensionada em função da distância entre elas, de forma que a água possa infiltrar no solo. Ou seja, a água ela escoa, chega nessa bacia e infiltra. E aí você começa a favorecer o processo de infiltração de água no solo, tá? Essa foto maior é uma indicação dessa estrada. É lógico que você precisa dar uma manutenção numa estrada dessa, né? Tem que ter o abaulamento, que a gente comentou aqui, nessa figura da esquerda ao alto, e vejam que tem todo um sistema de drenagem aí, para que essa água, que escoa, que drena da estrada, ela tem uma destinação, mas infiltrar no próprio solo, né? Essa água vai para onde? Infiltrada no próprio solo. Ela vai ser armazenada no próprio solo, ela vai alimentar o lençol freático, ela vai perenizar os cursos d'água, vai aumentar o nível dos poços, ela vai propiciar ali até mesmo a ocorrência de nascentes. Então, assim, tem uma série de benefícios que são adquiridos, né, a partir de uma preocupação dessa forma, né? De uma construção, de uma manutenção de uma estrada dessa forma. Bom, então, falamos um pouco de estrada, vamos falar agora, então, de um processo, de um método bastante antigo, mas que, infelizmente, ainda a gente observa em muitas áreas agrícolas, né, a falta ou o desconhecimento ou até
infelizmente, um pouco de ignorância do não uso do plantio em nível, né? Quando a gente fala plantio em nível, o que a gente quer dizer é que as fileiras, as linhas das culturas que são implantadas naquela área, elas seguem pontos que têm a mesma altura ou altitude. Então, você tem uma técnica de marcar isso, normalmente isso em cana-de-açúcar, qualquer cultura, tá, gente? Em café, qualquer cultura, você deve fazer essa técnica, né? Você faz a marcação, você pode usar simplesmente um nível de pedreiro, um nível de mangueira, você pode usar, lógico, você pode usar um teodolito, um nível topográfico, ou seja, tem várias formas de fazer isso. Não é a falta de recurso que te impede de fazer isso, tá? Mas você fazer o plantio em nível. Essa prática ela é muito importante, ela é muito básica. Como eu disse, pouca gente, ainda muita gente, deixa de utilizar, né? É comum você ver plantios morro abaixo, assim como o cultivo morro abaixo, e que acabam favorecendo o processo de erosão, tá? Então, essa técnica, que é o plantio em nível, proporciona facilidade, eficiência, inclusive para estabelecer outras práticas complementares que nós veremos aqui hoje. Então, aqui um exemplo, tá, de um plantio em nível. Talvez vocês não tenham assim a noção exata do desnível, né? Mas está o desnível da esquerda para a direita. E o plantio em nível, eu tentei indicar aí para vocês, com essa linha tracejada, é você buscar pontos entre uma unidade da cultura, né? Entre uma planta e outra. Então, você tem uma distância, nessa distância aí vai depender da cultura, evidentemente, mas essas culturas, elas, na mesma linha, elas seguem cotas ou altitudes iguais, né? Ou próximas. Então, nós chamamos isso, esse plantio, seguindo a mesma altura, né? Na mesma linha da cultura, nós chamamos plantio em nível, tá? Então, aqui eu marquei para vocês algumas culturas, e essas culturas estão na mesma cota ou altitude. Então, plantio em nível é uma técnica bastante básica e importante para que não se tenha o favorecimento, portanto, do processo erosivo. Então, quando você já faz o plantio de uma cultura em nível, você acaba favorecendo, evitando o quê? Que essa linha da cultura seja usada para escoar a água superficialmente. Então, acaba que nessa linha, quando a chuva descer aí perpendicularmente à declividade, né, ao caimento, ela acaba ficando retida ali, a água acaba ficando retida ali na própria linha, onde está a cultura. Então, isso é interessante, tá? Bom, em situações onde a erosão ela é mais séria, mais grave, ela está num processo acelerado, a gente costuma usar uma técnica um pouco mais radical, vamos dizer assim, também, que é também um pouco mais cara, ela é muito antiga e eficiente, mas ela é mais cara, ela é mais radical, porque você vai ter que mudar um pouco, talvez não, você vai ter que mudar um pouco o perfil da área que você está cultivando, tá? Nós chamamos de terraceamento agrícola, ou o uso de terraços, para poder evitar, conter o processo de erosão, tá? É uma das práticas mecânicas mais antigas e eficientes, né, quanto à erosão. Ela é uma prática conservacionista, né? Ela é formada basicamente por um canal que roda toda a área e um camalhão, ou camaleão, como queiram, tá? A gente acha em diferentes formas aí. E, na verdade, gosto muito de chamar de quebra-mola. É como se fosse um grande quebra-mola na lavoura, né? Que vai correr ao mesmo nível, ou com um pequeno desnível, toda a área que você, todo morro, toda a superfície que você está trabalhando,
e que você deseja conter, portanto, o processo erosivo. Tá? Ela tem a finalidade de parcelar o comprimento da rampa. Então, na verdade, se você tem uma grande rampa, um grande morro, você tem que fazer o dimensionamento para saber quantos terraços você precisará instalar naquele morro, naquela rampa ali, de forma a reduzir a velocidade e o volume da água, né, que ele chama aí de eflúvio superficial, que é a mesma coisa de escoamento superficial, tá? Boa questão para teste. Deflúvio superficial é a mesma coisa de escoamento superficial. Estou dando dicas hoje, hein? Depois eu coloco lá e vão dizer que eu não falei. Tá? Então, de forma... Com a instalação, você vai possibilitar o quê? De novo, o quê? A infiltração de água no solo. Tá? Então, quando você constrói essa estrutura, é muito importante fazer um dimensionamento correto. Por quê? O dimensionamento errado desta técnica, gente, se você faz numa área, num morro com um declive muito longo, você faz alguns terraços, mas faz de maneira equivocada ou subdimensionada, o que pode acontecer é romper um terraço e ali romper todos os terraços que tiverem abaixo, e causar uma erosão mais grave do que aquela que se você não tivesse feito os terraços, tá? Então, tem que se tomar cuidado. Então, essa é uma técnica que a gente recomenda, que tem que ter uma assistência técnica, né? A gente está passando aqui a informação para vocês, mas eu recomendo que não seja feita de maneira improvisada, que demanda um dimensionamento, né? Demanda um técnico, uma pessoa que conheça dessa técnica, né? Informação para isso. Então, basicamente, aqui é só um esquema, tem até um programinha aqui, né, para simular como é que acontece o processo, que eu vou apresentar para vocês, mas aqui o que nós temos? Nós temos aqui um terreno, né? O terreno original é esse aqui, ó, eu marquei em vermelho, tá? Esse aqui é o terreno original. Vai ficar bem legal aí, vai dar para todo mundo ver. Aí eu venho com um trator de esteira, com um trator com lâmina, com uma moto niveladora, aí depende do equipamento que você for usar. Então, nós temos o que aqui em vermelho? Nós temos uma rampa. Então, aqui uma rampa que, por condições ali locais, favorece o escoamento superficial. E aí causa o quê? Erosão em sulco, erosão laminar, pode até causar uma erosão em vossoroca. Então, eu tenho esse terreno, vou construir o meu terraço. Aí eu faço um corte no terreno, aqui nesse ponto, e passo a terra, logicamente, para a área que está indicada como aterro. Então, na verdade, aqui, eu já vou ter uma situação que eu vou remover a camada orgânica ali naquela área, tá? Eu já vou remover ali a matéria orgânica. Alguém vai dizer, vai empobrecer o solo. Vai empobrecer o solo, num primeiro momento. Mas, ao longo do tempo, como a água, vocês verão daqui a pouco, a água ficará acumulada ali, aquela área ali começará a se enriquecer com nutrientes transportados e acumulados ali pelo escoamento superficial até aquele ponto. E essa área aí, com o tempo também, ela vai se tornar rica em nutrientes, tá? Então, ela vai acontecer logo depois de construir, sim, ele vai ficar ali com uma área meio pobre, o vegetal ali, a cultura não vai se desenvolver muito, mas com o tempo ela vai adquirindo, incorporando nutrientes e vai ficar mais rica. Aí eu faço um corte e vai ficar com essa linha azul aí, tá? Então, com essa linha azul, é o formato do terreno após a construção do terraço. Então, voltando aqui, eu tenho, né, um canal e um camaleão, o camaleão, né, que seria o quebra-mola. Então, o canal é esse daqui, onde está o corte, e o murundum, né,
ou esse camalhão, como ele usou esse termo aí, né, do material que eu passei para vocês, você tem, portanto, um formato tipo quebra-mola, tá? Mas vejam, esse corte aí é no sentido do caimento, tá? De forma que, quando acontecer a chuva, a água vai escoar no terreno, depois vai acumular aqui, mas não vai passar para o outro lado, não vai continuar descendo, certo? Então, é dessa forma que funciona o terraceamento agrícola. Então, aqui é um esquema, né, uma foto bem legal, gostei muito dessa foto, aonde eles estão construindo aqui um baita terraço, tá, gente? Ele tem aí 1,15 m de altura. Vejam como na área onde que é onde foi feito o corte, né, o movimento de terra, como ficou no horizonte quase C aí, né? Essa terra meio, esse barro aí, né? Normalmente não é uma terra agrícola, né? Mas com o tempo ela vai acabar enriquecendo. Aqui ele está mostrando qual é a capacidade de armazenamento, né? O volume de armazenamento desse terraço, tá? Então eles fizeram ali uma medição, né? E chegaram que para cada metro linear desse terraço aí, ele acumula 6,8 metros cúbicos por metro, né, de água. Ou seja, no escoamento superficial, vamos imaginar, num trecho de 100 metros, ele vai acumular 610 metros cúbicos de água. Ou seja, é um volume de água muito grande, né, para esse dimensionamento aí. Né, e os volumes no campo, né, gente, são grandes, tá? Então, é só um exemplo aí para vocês entenderem como funciona. Aqui é um outro exemplo de um terraço construído aí, provavelmente com trator, né, com sulcador, um suco grande, ou até mesmo um arado. Então, ele pegou a terra, criou o canal, vocês estão vendo aí, e criou o camaleão, que é o murundum, que é o quebra-mola. Então, a água, ao descer aqui nessa rampa, observe que o solo já está um pouco até erodido, né? Por isso que eles usaram o terraço aí. Então, esse terraço, essa estrutura mecânica, ela vai impedir que a água continue escoando nessa rampa aí, tá? Repito, não é um só, normalmente não é um só terraço, tá, gente? Isso tem que ser dimensionado, são alguns terraços que são construídos para poder conter esse escoamento superficial e impedir que essa água continue escoando, transportando solo, defensivos agrícolas, agrotóxicos, etc, etc. Tá? E vai depositar todo esse material dentro dos cursos d'água. Aí vamos falar aqui, esquematicamente, dos tipos de terraço. Né? Vou passar aqui, logicamente, todo esse material está naquela referência que eu passei para vocês. Também no final aqui do curso, como sempre, eu passo os vídeos, né? Espero que vocês aproveitem e assistam alguns desses vídeos. Eu tenho procurado até escolher vídeos curtos, né? De 10, 15 minutos, para que vocês possam otimizar aí e se aprofundar um pouco mais. Sempre vídeos aí com algumas referências boas da Embrapa e outros canais aí especializados. Então, aí, aqui o terraço de base estreita, né? A base dele é essa base aí, onde fica o camaleão e o canal. Ele é estreita mesmo, então é um tipo de terraço. De base média, observe aí que, comparado um camaleão com o outro, esse camaleão aí é mais longo, né? É chamado base média. Isso vai depender do quê? Do tamanho dessa base, tá? Aí toda referência, tem todo o detalhamento das medidas desse terraço aí, tá? Eu estou mostrando aqui a figura para que vocês conheçam. Base larga. Então, esse aqui é bem interessante, principalmente quando você tem máquinas que tem que operar nessas áreas, né? Quando você usa um terraço, por exemplo, de base estreita, você pode ter dificuldades ali em usar um trator e etc. O base larga, o base média e principalmente base larga, ele é como se fosse um quebra-mola mais suavizado. É só você lembrar o seguinte: quando a gente tem um quebra-mola muito alto e curto, o carro da gente dá aquela pancada, né? Pá! Quando o quebra-mola é mais longo,
a gente consegue passar até uma velocidade um pouquinho maior e sem causar muita vibração. É a mesma coisa aqui. Qual é o problema aqui? Se, por um lado, terraço de base larga, ele é mais interessante para passar com trator, isso e aquilo, mas também ele fica mais caro, né? Porque você vai ter que fazer mais movimento de terra, talvez você até não movimente nem muita terra, mas você vai ter que fazer mais operações de máquina para que ele fique no formato aí suavizado, como está indicado aí na figura. Aqui é um terraço tipo patamar, muito usado aí em áreas bastante inclinadas, né? Então, você acaba usando aí você tem um nível original do terreno bastante declivoso, e você faz como se fossem escadas, né? Isso é bem comum naquelas imagens lá daquela região lá da China, cultivos de arroz, você vê muita imagem, né? Nunca fui lá, mas você vê muitas imagens, assim, justamente é um recurso que você pode usar justamente para poder, vamos dizer, produzir, né? Ter áreas de produção, né? Logicamente, o movimento de terra aí é grande, a dificuldade é grande, né? Mas você pode usar isso aí, inclusive, em cultivos de arroz, né? Nesses patamares aí, tá? Então, isso aí é o terraço tipo patamar. Aqui é um exemplo do terraço tipo patamar, uma região muito declivosa, e aí uma cultura permanente, né? E aí foi criada algumas plataformas planas justamente para permitir o cultivo de uma cultura, aí parece ser um cítrus, né? Limão, laranja, algo assim, e aí permite, e não é só para permitir o cultivo, mas também os tratos culturais, o manejo, poda, colheita, etc., né? Então, em áreas muito declivosas, você pode usar esse tipo de patamar aí, esse tipo de terraço para produzir. Bom, para ficar melhor essa questão do entendimento nosso aí, isso aqui não é nada demais, é apenas uma simulaçãozinha, só para vocês terem noção. Então, o terraço funciona dessa forma, tá, pessoal? Então, você vai caindo a chuva, você tem ali o suco, né, e o camalhão ali do terraço. No primeiro momento, a água de chuva vai infiltrando. Quando acontecer a saturação do solo, ele começa a escoar, mas ao invés desse escoamento descer e continuar transportando solo e uma série de nutrientes, agrotóxicos, etc., o que é feito é isso. Acumula no terraço essa água, e aí, com o tempo, essa água vai infiltrando no solo, então você cria uma estrutura mecânica de forma a infiltrar no solo e evitar que essa água seja perdida. E, ao se perder, transporte nutrientes, solo, agrotóxicos, etc., para dentro dos cursos d'água. Tá? Então, esse é o objetivo dos terraços. Mas, repito, isso tem que ser bem dimensionado. Normalmente, não é um só terraço que é suficiente. Então, há necessidade aí de alguns cuidados. Tá? Repetindo aí, dá para aproveitar aqui. Observe aí que a água de chuva, uma parte retém na vegetação, depois começa a atingir o solo, e começa a umedecer o solo, né? E quando saturar o solo, né, a infiltração estiver ali reduzida, aí começa a escoar, e aí acumula no terraço, tá? E aí, com o tempo, essa água acumulada no terraço, ela se infiltra e evita que essa água seja transportando solo, agrotóxico, adubos, etc., seja transportada nos cursos d'água. E aí, aquilo que eu falei também, nessa região onde a água ficou retida, ela acaba também enriquecendo o solo no local, justamente no local que é onde o solo foi cortado. Tá? Só um minutinho, por favor. Bom, seguindo aí, nesse endereço aí, lá do Grupo de Pesquisa de Recursos Hídricos, né, da UFB, BR,
grupo que a gente faz parte lá, criado pelo professor Cruz, que é o professor Demetrio, que inclusive hoje é o reitor da Universidade Federal de Viçosa, tem esse programa, que é o Terraço 4.1, tá? A gente não vai demonstrar ele aqui, por conta do objetivo da nossa disciplina aqui, tá? Mas ele permite dimensionamento e manejo de sistema de conservação de solo e drenagem de superfície. Para poder usar esse programa, há necessidade de se ter imagens da área, uma série de dados necessários para o dimensionamento do Terraço 4.1, ok? Aqueles que tiverem interesse em se aprofundar, podem entrar lá, o aplicativo é gratuito, podem baixar, aliás, tem uma série de aplicativos úteis lá disponíveis para vocês, eu já passei isso para vocês algumas vezes, mas vocês podem ter acesso lá, e vocês podem também, como eu disse, acessar o programa, instalar no computador e tentar fazer ali alguns exercícios. Em caso de dúvida, vocês mandam aí para a gente o WhatsApp aí, diretamente para mim, né? Não no grupo, mas diretamente para mim. Bom, outra tecnologia disponível para controlar o escoamento superficial do solo são os chamados canais escoadouros vegetados, né? E também tem a função de conduzir a enxurrada, né, ou escoamento superficial, de forma segura até as partes baixas do terreno. A vegetação nele tem um papel muito importante para que se evite no próprio canal, que no próprio canal aconteça a erosão do solo, tá? Então, a estrutura que se constrói para encaminhar essas águas é denominada canal escoadouro. Então, são, portanto, estruturas normalmente rasas e largas, com uma declividade moderada, há recomendações, a declividade não pode ser alta, para não criar erosão dentro do canal, e são gerados, e são tomados alguns cuidados ali, de forma que dentro do canal, a superfície, ela tem ali uma cobertura vegetal, uma condição ali que não aconteça erosão dentro desses canais, tá? Porque eles serão canais que conduzirão essa água do escoamento superficial para fora da área ou para áreas de infiltração, tá? Normalmente, a gente procura no campo identificar áreas que já têm uma depressão natural para poder direcionar as águas nesses canais. Normalmente acontece uma retenção quase completa das águas de chuva, e na ocorrência de deficiências na capacidade e na velocidade de filtração, por questões ali do solo, né, que aí nós chamamos aí motivos pedogenéticos, ou seja, de formação de solo, então se recomenda, ao invés de usar canais, usar os chamados terraços, em desnível, porque são aquelas estruturas que nós mostramos antes, só que não em nível, em desnível, funcionando também como canais escoadores vegetados, tá? Então, isso vai depender muito das condições do terreno, daquilo que estiver acontecendo ali na área que você estiver trabalhando, tá? Então, aqui um exemplo, uma imagem bem bacana, né? Desses canais. Por que está vegetado, né? Nessas linhas aí? Porque aqui nós temos canais escoadores, tá vendo? E esses canais escoadores e esses verdes que estão em nível, rodando a área, são os verdadeiros terraços. Então, são essas áreas, essa área aí, por exemplo, uma área que já está toda trabalhada, né? Para poder conter o escoamento superficial. Observem que numa rampa, né? Numa encosta, o número de terraços que você tem. Então, isso é muito importante, tá? Aqui certamente foi bem dimensionado, já pensando nesse processo erosivo. E observem também que do lado direito, você não tem muita presença desses terraços, porque é justamente a área que está mais plana, tá? Então, é uma área aí já está bastante trabalhada, né? Não quer dizer que depois de construídos esses canais, esses terraços, que não há necessidade de manutenção, tá, pessoal? Mas a manutenção tem que ser feita, o acompanhamento,
eventualmente uma chuva muito intensa, né? Uma chuva atípica, pode acontecer um rompimento? Pode acontecer um rompimento, né? Porque essas estruturas, elas são dimensionadas pensando em determinados períodos de retorno, ou seja, número de anos que aquele evento pode ser igualado ou superado. E, eventualmente, pode acontecer um evento extremo, não previsto, né? E romper. Mas o que se espera é que, na maior parte do tempo, essas estruturas protejam a área, favoreçam ao processo de infiltração e reduzam o escoamento superficial. Então, aqui são os terraços. Como eu disse para vocês, os terraços, e em vermelho os canais escoadouros vegetados. O embaciamento é um pequeno terraço que é, vamos dizer assim, construído em cada entrelinha da cultura. É uma prática bem interessante, principalmente em áreas muito declivosas. Então, ao invés de você fazer um grande terraço, o que você faz? Em cada linha de cítrulos, em cada linha daquela cultura permanente, você faz uma contenção, inclinando ali o solo, né, no pé da cultura, de forma que quando a água chegar ali, ela fique retida, tá? É chamado embaciamento, tá? Uma outra prática importante é o controle de erosão em estradas rurais, né? Nós falamos no início dessa noite, aqui da apresentação, sobre isso. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse controle de erosão em estradas rurais, e aí fica melhor a gente entender também, aqui, né, falamos antes, vamos falar depois, à direita aqui, uma estrada como era antes, sem nenhum cuidado com relação com a drenagem, com o abaulamento da estrada, né? E aqui é lá em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Deve ser São Paulo, tá? Antes e depois. E aqui à esquerda, nessa foto maior, na calha de drenagem da estrada foi colocado o quê? Pedras. E por que essa pedra aí? Justamente para poder quebrar um pouco da energia desse escoamento superficial, porque ele pode causar a erosão dentro do própria drenagem, né? Do canal ali de drenagem. Então, foi tomada essa providência ali justamente para conter, ou para poder quebrar a energia com que essa água aí, que cai dentro desse canal de drenagem da estrada, transporta aí essa água escoada, tá? E também favorecer o processo de infiltração, tá? Aqui são as chamadas bacias de acumulação, também conhecidas como barraginhas, né? Você pode criar essas barragens de forma a conduzir uma água de uma estrada, principalmente, você joga aí dentro, nós mostramos no início aqui dessa apresentação, e você ali faz uma grande bacia, que aí acumula água, de novo, favorece a infiltração, produz água na propriedade, tá? Então, você, olhando a sua propriedade, veja a sua estrada, veja os caminhos, né, que você tem na propriedade, e observe se nessa estrada já sofre um processo de erosão, e o que você pode fazer para poder conter essa erosão nas estradas da propriedade também, além das áreas de cultivo. Tá? Uma coisa que foi falada aqui, inclusive no grupo, né? Houve até até estou usando hoje aqui algumas fotos que lá foram colocadas, devido ao consentimento aí das pessoas que postaram, é a questão do controle de mossorocas, né? Nós já falamos bastante na semana passada, que é uma visão assim, impressionante, né? A erosão laminar, a erosão por sul, elas talvez não chamem tanta atenção, mas a erosão causada, né, por mossorocas, que é um processo acelerado, ela dependendo das condições, pode ser, inclusive, irreversível, do ponto de vista do investimento. Então, ela pode se tornar ali na propriedade uma catástrofe ambiental, e pode tornar não só a propriedade, mas propriedades vizinhas improdutivas, tá? Por quê? Porque o custo de sua recuperação pode se tornar tão alto
que não vale a pena, que você não consegue pagar com a produção, com o recurso da sua propriedade, né? Então, tem que se tomar muito cuidado para você evitar isso. Eu comentei com vocês, eu acho que foi na semana passada, sobre Bossoroca, sobre o autônomo lá em Goiânia, né? Aí eu entrei no Google Earth, né? Pro, e aí eu peguei a imagem de 2004. Então, aqui, a imagem do alto, a imagem que está no alto, é uma imagem mais geral. Então, você tem um autódromo aqui de Goiânia, que se não me engano é Ayrton Senna, e aqui toda a água do autódromo ele foi concentrado para escoar em um único ponto. Então, vocês podem ver aqui, em 2004, a grande erosão. Eu tive a oportunidade de ir lá nesse local, tá, gente? Num curso, num simpósio de erosão que aconteceu em Goiânia. A gente entrou aqui à esquerda, um grupo, né, visitando, rodou essa erosão toda, e mais ou menos levamos 1 hora para rodar isso tudo aqui e voltar do outro lado. Esse condomínio aqui ao lado é um condomínio de um nível maior, um poder aquisitivo maior. Já estava comprometendo a divisa do condomínio. Provavelmente, houve uma intervenção ali para desviar essa água, no primeiro momento, que é a primeira providência, desviar a água, que concentrava ali naquele ponto, e no segundo momento houve sim um aterro e até uma revegetação. Então, se vocês podem olhar nessa foto que é em 2020, né? Eu busquei lá no Google, e vocês podem observar que o buraco que existia, ele ainda existe marcas aqui de erosão, mas ele já foi bastante contido. Existe até uma obra aqui, né? Faz tempo que eu não vou a Goiânia, mas aqui certamente é uma área assim que houve uma intervenção, né? Até porque deve ser porque estava ameaçando aqui esse condomínio. Então aí as pessoas acabam se mexendo. O prefeito deve morar aí, então deve ter mandado consertar. Estou brincando. Mas fizeram aí uma ação e conteram aí essa erosão que era muito grande, tá? Aqui o Augusto Pedro Fernandes, aqui do grupo, que está fazendo o curso, eu peguei com ele, então vocês podem ver aqui, ó. Você tem uma erosão enorme na foto da esquerda, né, que se repete na direita, e já foi feito um trabalho de desviar a água, né? Me parece que eles construíram aqui um terraço. Não sei se o Augusto está aqui na aula hoje, no curso hoje. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, Augusto. Então, aqui você vê que já foram feitas algumas intervenções no sentido de desviar a água do escoamento que caía dentro dessa Bossoroca, tá? Foi feito aqui também no restante do morro. Porque se deixar, esse buraco só vai crescendo, ele cresce inicialmente longitudinalmente, e depois ele vai cavando para as laterais, tá? E só vai aumentando. Augusto está aqui? Tô. Boa noite. Pode falar aí, Augusto. Fala um pouco aí dessa área, se você quiser. Tudo bem. Essa Bossoroca tem cerca de 10 anos, se a gente for ao Google Pro, antes de 2010, portanto, ela não existia. Tem um conjunto até interessante de fatores que contribuíram para a Bossoroca, porque, digamos assim, ela está parte no terreno de um proprietário que foi afetar também depois a parte do outro. E aí tem um conjunto de fatores que vão, desde a falta de conhecimento, né, dos próprios produtores em relação ao tipo de solo, aos recursos hídricos, porque aí também, na parte de baixo, juntam-se 2 linhas de água e, digamos assim, o produtor de baixo, aí não dá muito se calhar para ver, mas ele tinha uma cultura de café e abriu aí algures também não se consegue ver aí, um poço, né, para irrigar o café. Pronto, e todos esses fatores contribuíram para que, de repente, digamos assim, de um momento para o outro, toda essa área desabasse
e provocasse essa vossoroca. Isso aí são latossolos, não é? A parte de baixo, portanto, daquele produtor é café e a parte de cima do outro produtor é pasto. Portanto, ele tem pasto. O que é que a gente fez? A gente fez, inicialmente, uma curva de nível para tentar evitar uma curva de nível, digamos assim, especial, que é uma curva de nível, a gente chama com coxos, é tipo como se fosse um castelo, né? Para que a água infiltrasse no solo, né? E não fosse aprofundar mais a vossoroca. Depois, falando até com o professor Cordoval, não sei se conhece, que é, digamos assim, o especialista nas barraginhas, ele disse para fazer um pouquinho mais abaixo uma espécie de curva de nível, de terraceamento, para tentar isolar ainda mais a questão da água. A etapa seguinte é o próprio produtor, né? Isolou a área com cerca para que o gado não pressionasse muito o solo nessa área também. Portanto, é um processo assim que está, digamos, em andamento, ainda não está, está longe de estar terminado, digamos assim. Não, muito bom a sua explicação. Dá para ver aqui, de fato, que tem um cafezal que foi destruído ali, em parte, né? Olha que é uma cultura bem cara, né? E a gente vê que seria interessante que ele pudesse, ao invés de pastagem, ter, pelo menos na área ali, que alimenta a vossoroca, fazer um reflorestamento, fazer uma cultura permanente, né? Exato. Começasse a tratar aquilo ali de forma diferente, né? Como ele trata toda a área ali com pastagem, né? Aliás, eu só vou interrompê-lo só para introduzir mais outra... Portanto, essas intervenções que nós estamos a fazer, digamos assim, em várias propriedades lá do município, tem a ver, digamos assim, pronto, o nosso município, Atílio Vivaco, é um município do sul do Espírito Santo, e ele ganhou, digamos assim, foi o primeiro município do Espírito Santo a ganhar, digamos assim, pronto, a partir do governo estadual, não é? É, digamos assim, o município pioneiro na questão de infraestruturas, digamos assim, de combate tanto à erosão como também à promoção da infiltração de água na propriedade. E, portanto, tudo isso deriva também de o Márcio, que é o secretário, né? Ele, digamos assim, bateu, digamos, em várias portas, inclusive lá no treinamento em Sete Lagoas, né, com o professor Cordoval, e, portanto, a gente tem uma verba, digamos assim, disponível por parte do Estado, em que vamos atender a cerca de 150 produtores rurais só do município, em que, digamos assim, vamos fazer uma primeira vistoria à propriedade e vamos sugerir, digamos assim, algumas dessas intervenções, curvas de nível, barraginhas, também, por vezes, alguma melhoria, como falou muito bem, na questão das estradas rurais, que é também, muitas delas funcionam não só como escoamento da produção, mas também como canais, né, que provocam bastante erosão. E, portanto, este programa, né, está-nos a permitir, pelo menos a mim, né, conhecer um pouco, digamos assim, das práticas dos produtores rurais aqui da região. Muito bom. Augusto, vocês têm lá pagamento por serviços ambientais, PSA hídrico? Exatamente, também é outro programa que nós temos. Ou seja, a gente escolheu... Vai remunerar o produtor rural e adotar práticas conservacionistas, correto? Exatamente. A gente escolheu uma microbacia que é, digamos assim, a mais produtora e também mais importante no sentido que é ela que abastece a zona urbana, a área urbana. E digamos que temos cerca de 7, 8 produtores rurais
na cabeceira dessa bacia que são pagos. A gente fez projetos para cada um deles, principalmente porque aqui deve conhecer o professor, é pasto e café, né? A economia do município baseia-se principalmente na pecuária, né? Leiteira e produção de carne, e também no café. Então, esses produtores, digamos assim, foram feitos projetos tanto em relação às nascentes, como em relação à formação de matas ciliares nessas microbacias, né? Para, digamos assim, por um lado, melhorar a qualidade da água que chega também à cidade, e por outro também para que esses serviços, né, também sejam convenientemente pagos, porque também são pessoas que aqui a região, principalmente chama-se Linda Aurora, é uma região, digamos assim, que tem um microclima bem diferente do resto do município, e lá também abrange uma área de, digamos assim, uma unidade de conservação, né? Também devido a isso, proporciona, digamos assim, serviços ecossistémicos, né? E uma qualidade da água e que tem que ser, digamos, preservada e conservada, né? Muito bom. Augusto, obrigado aí pela explicação. Obrigado, eu. Para outra aqui situação, não sei se a Daniela está aí, Daniela Pereira, eu não me atrevo nem citar o outro nome dela. A Daniela Pereira está aí, lá em Formosa, Goiás. Ela mandou uma imagem, né, do Google, sobre uma erosão enorme que está lá destruindo uma área lá em Formosa. Então, vocês podem ver aqui que tem né, o solo já está todo, vamos dizer assim, cavado, né, cheio de cânions aqui, por conta dessa erosão, e tem um transporte de água aqui para uma região, tá? Isso, inclusive, segundo ela, comprometendo essa propriedade aqui rural. Ela acho que não está aqui no grupo, senão eu pediria até para ela comentar um pouco. Ela está aqui, Daniela? Não, né? Bom, aqui uma outra foto da Daniela, naquela mesma Vossoroca lá, essa mesma Vossoroca aqui, agora mostrando como é que ela está. Então, aquele cânion lá, ó, observe, há uma pessoa ali, um grupo visitando, então virou uma destruição, né? Aquilo ali só vai crescendo, tá, gente? Se não houver uma intervenção para conter o primeiro momento, o escoamento das águas, você vai destruindo, você vai inviabilizando a propriedade rural que estiver ali. Né? Como no caso lá do Augusto, que comprometeu 2 propriedades rurais, aqui pode comprometer toda uma região, tá? Se deixar esse processo continuar. É lógico aí que tem uma série de fatores que podem ter causado isso, né? Um caminho preferencial da água, né? Os cuidados não foram tomados, isso foi acontecendo de forma contínua, chegando a esse ponto que está aí. Vejam que isso aí inviabiliza, né? Como é que qual é o custo para se recuperar uma área dessa? É uma coisa absurda, né? Mas eu já vi algumas áreas assim. Então, esse controle de Vossorocas é algo muito complexo e muito caro. Ele pode ser, inclusive, mais elevado que o próprio valor da terra, né? Então, essa Vossoroca, ela se concentra em depressões mal protegidas, como essas imagens que nós vimos ali. Ela pode chegar a ter vários quilômetros de comprimento, e aí 10 a 15 metros de largura. Eu já vi Vossorocas bem mais largas do que 10 a 15 metros, isso aí é a citação da fonte, e profundas também, tá? Então, o crescimento é mais rápido no sentido transversal, em função do volume da enxurrada que vai, vamos dizer assim, cavando as laterais e vai só aumentando, né? Criando aquele buraco enorme no solo, na terra. E isso pode acontecer a partir de uma erosão laminar que acabou virando uma erosão por sul, não houve um cuidado,
na propriedade e cresceu para uma erosão em Vossoroca, tá? Então, aqui as técnicas, né, que eu já comentei, o Augusto comentou algumas técnicas que eles adotaram lá. Então, primeiro o isolamento, depois a recuperação total e a estabilização. O isolamento, então, você vai suspender os fatores que provocam o aumento da vossoroca, que é o quê? O escoamento superficial ou enxurrada, é a mesma coisa. Você tem que começar a adotar boas práticas de manejo de água dentro da propriedade, para evitar que aquela vossoroca ali sofra os efeitos, né, de um manejo inadequado. Você pode, a partir acima, semelhante ao que foi feito aqui, lá em Atílio Vivaco, né, desviando. Então, essa curva de nível aqui, que foi feita aqui de forma especial, ela poderia conduzir essa água, por exemplo, para uma encosta, para um outro ponto aqui, ou para uma outra área, uma outra depressão, tá? Como está sugerido aqui. Então, você pode fazer um canal divergente acima da vossoroca, justamente para desviar aquela água que se concentrava ali, que aumentava essa vossoroca. Essa água pode, então, ser descarregada em outro local mais protegido, vegetado, numa grota ali com mata, etc. Tá? Essa recuperação total, ela tem um altíssimo valor. Eu já vi alguns trabalhos nesse sentido, mas os custos são muito altos. Você tem que avaliar se o investimento que vai ser feito, algumas empresas trabalham com isso, se o investimento que vai ser feito, ele será pago com os benefícios, né? É aquela questão do relação custo-benefício. E aí você deve tomar alguns cuidados, né? Então, você pode, inclusive, raspar as áreas adjacentes, próximas ali, para poder aterrar a vossoroca, mas sempre preservando o horizonte A, né? A camada superficial do solo. Como? Você tira a camada superficial, raspa embaixo, nas áreas vizinhas, depois volta a camada horizonte A, a camada superficial, para aquele mesmo local. Isso aí é o mesmo que se faz, por exemplo, em jazidas de barro, né, para produzir tijolo, etc. Né, uma recomendação. Tira a camada superficial, coloca do lado, raspa embaixo, joga na vossoroca, depois volta aquela camada superficial para o lugar que ela estava. Tá? Então, são técnicas assim que podem ser adotadas, né? Mas, evidentemente, isso vai depender de cada situação, das condições financeiras, dos equipamentos disponíveis, né? Quem dera todo local tivesse o apoio, como se tem lá em Atílio Vivaco, né? Atendendo 150 produtores. Infelizmente, isso que acontece lá não é a realidade da maioria dos 5.500 e poucos municípios brasileiros, tá? Infelizmente. Tá? Poucos municípios têm esse tipo de atendimento ao produtor rural. Bom, aqui alguns exemplos, né, de controle mecânico em vossorocas para vocês. Então, o primeiro aqui de cima, né, como eu disse, que eu comentei, né, então, você tira a camada horizonte A, a etapa 2, você faz uma raspagem, coloca do lado o horizonte A, que é a camada mais rica, mais superficial do solo, raspa o horizonte B, está vendo aqui, indicado, na figura da etapa 2, raspa, no caso aqui, enche a vossoroca de terra com a área do horizonte B da área adjacente, e depois, na etapa 4, você volta aquele horizonte A, que é aquela camada mais orgânica, que é mais rica, e cobre a área. É bem possível que aquela imagem que eu mostrei para vocês lá do autódromo tenha sido feito isso aí, tá? Tenha sido feito um trabalho de aterramento. Ou com a terra do próprio local aqui, vizinha, ou de outras regiões, aterramentos de terras de outras áreas e trazidas para cá para fazer esse aterramento. Tanto faz. Então, isso aqui é um exemplo esquemático de como você pode fazer. Logicamente, vai depender da situação, da profundidade, da largura da vossoroca lá no campo. A terceira etapa aí dessa recuperação é a estabilização.
Então, a esterilização ela é feita, é uma prática usada quando não se pode fazer a recuperação total. Então, você contém aquilo que causa, ou que agrava, ou que aumenta a vossoroca, que é o escoamento, desvio de escoamento, como já falamos aqui, e aí depois você usa a vegetação para poder estar ali vegetando aquela área ali, aquele buraco ali. Então, isso é um processo mais lento, né? Mais lento. Isso é para vossorocas maiores, né? Mais profundas. Então, você vai ali, com o tempo, fazendo algumas práticas, como as paliçadas, né? Eu, inclusive, vou indicar para vocês um vídeo, como fazer paliçadas, né? Em vossorocas. É uma área interessante, tá, gente? Se alguém aí tem vocação, gosta de trabalho assim de campo, pode aprender isso e ser, inclusive, uma boa prestação de serviço, tá? Para recuperar áreas degradadas, tá? Porque não é um trabalho simples, exige conhecimento e exige envolvimento para poder conter esse processo. Então, você pode fazer uso de vegetação, dessas paliçadas, né? Para justo aí, suavização de taludes, de forma aí, com o tempo, recuperar essas áreas que foram atingidas por vossorocas. Tá? Se a vossoroca ela for pequena, pouco profunda, pouca declividade, você pode colocar nesse local uma cobertura morta, como já até falamos aí ao longo do curso. Aí você pode colocar ali palha, restos culturais, capim, folhas, tudo isso para conter esse escoamento superficial, favorecer a infiltração, e aí, com o tempo, você também adotar algumas práticas ali, como reflorestamento, uso de eucalipto, né? Você pode cultivar eucalipto dentro dessas áreas, se conseguir, e aí você corta a madeira, deixa as raízes, faz o plantio nas entrelinhas, então também é uma técnica que pode ser usada. As raízes que permanecerem vão ajudar ali a estabilizar o solo, né, a criar um ambiente ali favorável ali ao crescimento de outras espécies, inclusive. Tá? Então, pode ser, assim, dessa forma, uma maneira de se recuperar essas vossorocas, principalmente as mais raras. Aqui é o esquema das paliçadas, né, que a gente comentou. Então, aí um desenho, né, uma representação esquemática de uma grande vossoroca, e aí você pode estar construindo ali com bambu, por exemplo. No vídeo que eu vou indicar para vocês, tem lá o vídeo, o técnico lá, o produtor rural, fazendo com bambu. Então, ele crava ali estacas, coloca o bambu, que é um material muitas vezes disponível na roça, né, na propriedade. O bambu é sempre muito útil, tá? Quem não tem bambu na sua propriedade, trata de arrumar muda. Bambu gigante, bambu sempre é útil para fazer esse tipo de trabalho, para fazer cerca, para fazer construções ali rudimentares, para fazer, ou seja, galinheiro. Eu já vi fazer cerca de casa, eu já usei muito bambu na roça, e bambu é algo assim, extremamente útil. Aqui na nossa cultura, aqui no Brasil, nós não temos o costume de usar bambu. O bambu é extremamente útil na propriedade agrícola, reduz o custo, muitas vezes, de uma série de coisas, necessidades que você tem que fazer na propriedade. Então, o esquema aí mostra aí a vossoroca sendo recuperada aí com paliçadas, que justamente são obstáculos de bambu ou de madeira, né? Bambu é algo assim interessante, de forma a conter esse escoamento superficial, favorecer ali a infiltração de água do solo e conter ali os sedimentos, né, que são transportados dentro da vossoroca, tá? Então, aí está o esquema para vocês. No último módulo, eu já vou dando um spoiler aí para vocês, nós vamos estar aqui falando de sistemas integrados de exploração agrícola, nós vamos falar de sistemas de cultivo mínimo, nós vamos falar de sistema de plantio direto, do sistema que é a integração agricultura, pecuária e floresta, né, que tem vários apelidos aí, siglas, ILP, ILPS, SAF, talvez mais conhecido. Aí nós temos o sistema silvio-agrícola, silvio-pastoris e agro-silvio-pastoris, tá? Vamos falar para vocês no nosso próximo e último encontro.
E nós vamos dar um destaque especial ao estudo de caso, trazendo exemplos aqui de produção de água em propriedades rurais, algumas reportagens, alguns resultados aí que mostram que todas essas técnicas que nós falamos até hoje aqui, elas são extremamente favoráveis à produção de água em propriedades rurais, né? E principalmente em bacias hidrográficas, que nós temos o pagamento de serviços ambientais, ou PSA hídrico, como foi falado aí por Augusto, essas técnicas, elas, além de favorecer a sua terra, a terra do proprietário rural, ele ainda recebe por isso, tá? Isso é uma coisa nova, infelizmente não há recurso para tudo nesse país, mas alguns comitês de bacia já começam a incentivar, começar a financiar, junto com as prefeituras, os PSAs hídricos, ou pagamento de serviços ambientais de recursos hídricos. Tá? Aqui, então, as referências que nós usamos nesse módulo, e os vídeos, tá? O último vídeo aqui, ó, na verdade, os 4 últimos vídeos, eles apresentam técnicas de contenção de vossorocas, tá? Então, o último, inclusive, fala dessa questão da paliçada, como eu falei para vocês, recuperando vossorocas, é um tema bastante interessante, tá, gente? Repito, pode ser para quem trabalha na roça, quem gosta de trabalhar com a área, é uma área assim, que você pode se dedicar e pode até prestar serviço, tá? Prestar consultoria. Tá? Então, aí também tem um vídeo da Embrapa sobre terraceamento, marcação de curvas de nível, esse programa Rio Grande Rural, e marcação de terraços também. Tá? Bom, pessoal, então, encerrando aí o nosso vídeo, vamos ver então aqui as nossas dúvidas, né? Vamos ver aqui no chat. Que nós temos de dúvida. Só um minuto, por favor. Vamos lá. Vou ler primeiro aqui no chat, depois eu abro a palavra para ver se alguém quiser falar alguma coisa, comentar. Vamos lá. Então, aqui, boa noite. Edêmia, Marla, boa noite. Zé Natal, boa noite. Roberto Reis, sempre presente aí, né, Roberto? Aproveitar para jogar cobertura vegetal e produzir bastante água. É isso aí. Essa que é nosso princípio aqui é um só. Aumentar a infiltração de água no solo e reduzir o escoamento superficial, lembrando das estradas, dos acessos. Então, manter o solo coberto, gente, pelo amor de Deus. Não é pegar lá na lavoura, viu, Neymar? Lá no seu sítio, você tem lá o pomar, capinar e deixar na terra. Não façam isso. Esse é um erro que as pessoas cometem. É deixar o solo vegetado. Mantenha ali baixinho, roçado, com uma roçadeira costal. Na mão é mais complicado, né? Fica meio pesado. Mas hoje em dia, com uma roçadeira costal, com uma roçadeira, até mesmo aquela roçadeira de nylon, se você tiver energia, você consegue fazer um bom trabalho ali. Mas mantém o solo coberto, inclusive perto de casa, tá? Ficou com uma dúvida no teste. Quer falar, Roberto? Bom, professor Vicente, boa noite a todos e a todas. Que tinha uma questão sobre adubação, e aí a gente tinha que marcar a opção incorreta. Aí eu fiquei só em dúvida, porque teve uma pegadinha e colocou que na última questão, no último item, falou sobre a adubação a partir da gessagem. Aí me confundiu, né? Aí era muito pro garoto aqui. Aí me causou... Então, ali foram 2 dicas. Primeiro eu chamei gessagem de adubação, né? Pode ser adotado esse termo, porque o gesso tem nutrientes, tá? No entanto, se você continuar a ler a questão, você vai ver que tem uma coisa ali que não bate, né? Que está invertido, que é a infiltração, correto? Então, é isso. Ele foi muito fácil, né? Na verdade, foi muito fácil. Teve outras pessoas que ficaram com essa dúvida também, mas estava muito tranquilo aquilo ali. Está meio na cara, né, Roberto? Na hora que você viu que o ali deve ser essa aqui.
né? Foi a dica, tá bom? Adolfo, boa noite. Roberto, a menção sobre adubação a partir essa questão, né, Roberto? Já esclareci. Mas, repito, o termo adubação por gessagem, se você olhar a definição de adubação, você vai ver que não está errado. O erro está no restante da questão, tá? Porque o gesso, ele tem nutrientes. Se a gente considerar que a adubação é a incorporação de nutrientes no solo, então eu posso chamar, né, adubação de gessagem. O que a gente costuma chamar de calagem, né, que é o uso de calcário, mas você também pode usar o gesso. Na verdade, esse termo gessagem, ele está sendo usado aí nesse material que eu usei para vocês, mas normalmente ele também é tratado como calagem, que é o uso do calcário, e se o calcário for rico em cálcio e magnésio, é chamado calcário dolomítico, né? Então ele tem maior eficiência na neutralização da acidez do solo, tá? Então, por isso que ele fez essa distinção. André Souza, boa noite. Neymar. Quer falar, Neymar? Você escreveu quase um livro aí. Fala aí, Neymar. Porque lá na entrada da propriedade, lá em Bambuí, tem uma descida. E agora, com essa chuva, não está nem passando carro. Acabou fazendo uma erosão lá. E tem, né, as canaletas laterais, né, para escoamento da água, e eu acho que talvez essa água está indo com muita velocidade. Então, pensei, talvez, nessas canaletas, fazer tipo uma escadinha, né, e colocando, intermediando brita e grama para ver, ou uma outra vegetação para diminuir tanto a velocidade e aumentar a infiltração. Você acha que é válido isso? Foi até uma imagem que eu mostrei hoje, né? Eles fizeram exatamente isso, né? Só que eles colocaram lá, não brita, né? Eles colocaram uma pedra maior, tá, Neymar? Uhum. Porque a brita, dependendo da velocidade, pode ser transportada pelo próprio escoamento. Então, Sim. se você tivesse... É quase uma pedra de mão, tá? A brita é menorzinha, né? Uma pedra de mão, se você conseguisse ali para quebrar a energia da água, seria ótimo. Uma outra coisa que você pode tentar fazer, se for possível, é desviar um pouco essa água, né? Para jogar no terreno, né? Então, sei lá, eu não sei lá qual é o comprimento, nem a declividade. Mas se você for fazer aqueles dentes para que a água saia da estrada, entende o que eu estou falando? Seria interessante também. Então, você pode usar uma série de coisas ali e tentar resolver dessa forma. Estradas é uma loucura, cara. O problema todo é que estradas, normalmente, eu não sei a sua lá, elas são de responsabilidade da prefeitura, né? Então, muitas vezes os caras não estão nem aí, né? Não passam máquina, não fazem os cuidados. Às vezes, se não juntar os produtores rurais e cuidarem, você não consegue nem passar na estrada, que é o seu caso lá. Tá? Mas você pode tentar a soma desses procedimentos. Botar pedra, desviar o escoamento, botar uma areia, se tiver, né? Deve ser muito barrento também, né? Muito barro, né? Muito barro. Tentar usar isso aí e fazer aí, dentro do possível, né, manutenção, né? Juntar lá um parceiro lá que usa a estrada também, né? Para dividir o gasto, né? Porque essas coisas não são baratas, né? Não. E tem que pagar homem, tem que pagar não sei o quê, entendeu? Então, aquela paliçada também pode ser um negócio interessante. Tá? Você quebrar ali, fazer aquelas barreiras, né? Se você tiver bambu lá, se não tiver, tenta conseguir. A gente tem, mas é pouco. É bom, cara, olha, assim, o bambu gigante é algo que, assim, se você não tem lá, trata de arrumar umas milhas. Fantástico. O bambu gigante, ele dá comprido, ele é muito útil. Muito. Tá? Muito útil. Então, tenta conseguir, você que está tomando posse lá das suas terras, tenta conseguir. Não, sério, assim, você vai usar para um monte de coisa, cara. E você vai economizar com isso, entendeu? Sim. Então, é muito, muito interessante. Tá ok? Beleza, obrigado. Qualquer coisa, depois você entra em contato para a gente trocar ideia. Ok.
A Edêmia, que é a paliçada, é parecer com tecas de contenção de encosta, com certeza. Só que ali a gente está tentando, Edêmia, uma solução ali para conter uma situação bastante crítica, né? Que é a Vossoroca, tá? Roberto, por favor, da prefeitura, com quem a gente fala para limpar o estado da PUC que estão colocando isso? Isso aqui em Campos. Estão colocando lixo. Com a prefeitura, né? Só que a prefeitura aqui de Campos, o prefeito perdeu, né? Não sei se vai encontrar alguém lá. Não sei, brincando. Tem que ver. O serviço aqui é desenvolvimento, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, tá? Depois você me manda uma mensagem, eu tenho um amigo lá que é subsecretário, amigo mesmo, tá? De longa data, e aí você pode ver com ele, tá bom? Eu te passo o contato lá do privado aqui. Gente, eu acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Tem gente que está com medo aí, eu estou vendo. Eu queria sim, Vicente, mas Não. bem rapidamente, para a gente não te atrapalhar no jogo aí, e todo mundo sei que está todo mundo cansado. É porque a gente vai falar sobre sistema agroflorestal, né? Porque quando eu fiz o curso nas Saints, eu me apaixonei por essa parte principalmente. Eu achei muito legal. Tinha até um vídeo de uma pessoa que o cara fez, acho que até de um professor da UENF, né? Que ele se aposentou, comprou um sítio. Eu não me lembro de onde que ele era, não. Mas Sim. achei muito legal. E estou feliz que a gente vai rever isso aqui agora, né? Legal. Aí eu gostei mesmo. É um sistema muito interessante, porque o novo Código Florestal permite, viu, Neymar? Permite, em áreas de APP, se não me engano, até 50%, você usar esses sistemas para fins de geração de renda. Eu não acho isso negativo, tá, pessoal? Eu acho isso bom, porque é uma propriedade pequena. Você tem ali curso d'água, você tem ali declividade acima de 45%, topo de morro. Se você puder fazer uma atividade, né, um uso sustentável, mas que ainda por cima gere renda para a propriedade, eu vejo como isso positivo, tá? E vocês vão perceber que eu sempre puxo aqui para a questão da agricultura familiar, tá? Então, me parece ser uma alternativa bem interessante. A gente vai trazer aqui, eu tenho já um material bom preparado, acho que vai ser bem legal, tá? Eu vou dar uma ênfase, vamos dizer assim, na parte final da semana que vem, né, que é o último ponto, a questão de exemplos de produtores de água, tá? Ou seja, pessoas que conseguiram, né, produzir água na sua propriedade, né? Que, inclusive, receberam ou recebem por isso, tá? Eu acho que legal é isso. Infelizmente, como eu disse, não é algo assim muito comum no Brasil, né? Mas, quem sabe um dia, né? Com essa falta de água, de qualidade, quantidade, a gente tenha PCAs hídricos, como tem lá em Atílio Viváqua, né? Que é uma exceção. Nós, Espírito Santo, a área rural do Espírito Santo é um exemplo, né? Um bom exemplo que deve ser seguido por muitos municípios, né? Muitos estados e municípios do país, tá? Mas, não, infelizmente, não é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, tá bom? Amigos, grande abraço para todos, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Se Deus quiser, até amanhã à noite, eu vou disponibilizar aí o teste 5. Vou fazer um mais light também para poder subir a média. Tá? Fiquem tranquilos. Pouca pegadinha. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus, saúde para todos. Valeu, gente. Boa noite, Vicente. Boa noite. Aguardar você sair para delegar aqui.